Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Giovanni, sou economista. Nesse vídeo aqui a gente vai fazer uma reação em relação à divulgação do arcabouço fiscal pelo Haddad, nosso ministro da Fazenda, tá? Essa ideia aqui justamente para também compartilhar com vocês o que eu analiso, o que eu vejo, principalmente nessas informações que são muito relevantes para o Brasil e também por que o mercado reagiu dessa forma, tá? Dólar disparando, né, as ações caindo ali no período da tarde de ontem, do dia 27 do 11, tá? Então, eu vou fazer aqui um react, vamos dizer assim, a esse pronunciamento aqui do Haddad e vamos comentar juntos, beleza? Então, vou abrir aqui e a gente já pode começar. Queridos brasileiros, queridas brasileiras, boa noite. Nos últimos meses, trabalhamos intensamente para elaborar um conjunto de propostas que reafirmam nosso compromisso com um Brasil mais justo e eficiente. Este não é um esforço isolado do governo do presidente Lula, mas uma construção conjunta que busca garantir avanços econômicos e sociais duradouros. Hoje, temos sinais claros de que estamos no caminho certo. O Brasil não apenas recuperou o tempo e o espaço perdidos, mas voltou a ocupar seu lugar de destaque no mundo, entre as 10 maiores economias. Agora, crescemos de forma consistente com um PIB superior a 3% ao ano. O desemprego, que castigava a nossa gente no período anterior, colocando milhões de famílias abaixo da linha de pobreza, hoje está entre os mais baixos da nossa história. Mais famílias... Deixa eu pausar aqui. Pessoal, essas duas informações que o Haddad comentou, né, de baixo nível de desemprego e aumento do PIB, são realmente verdadeiros, tá? Só que, normalmente, eles são custeados por um governo um pouco mais expansionista, tá? Um governo expansionista, o que quer dizer isso? Ele tem um gasto público muito maior, tá, do que um governo contracionista, que é justamente para controlar ali a inflação principalmente. Nesse caso, um governo expansionista, ele faz com que naturalmente o PIB venha a crescer, tá? Se você decompor o PIB, ele vai, inclusive uma das formas da gente contabilizar o PIB é colocar os gastos públicos ali nessa fórmula. Então, naturalmente, quanto maior o gasto público, maior o crescimento do PIB. Porém, a gente tem que ver também quanto esse gasto público está sendo sustentável para o país, tá? Inclusive, eu já fiz outros vídeos aqui no canal, vou deixar até o card ali para vocês acompanharem, e a gente vai a fundo nessa questão, tá? Depois eu vou mostrar para vocês, mas esse crescimento do PIB não é saudável, tá? Nossa dívida, né, todo esse crescimento está sendo custeado por um aumento de dívida num patamar bem mais elevado do que o crescimento do PIB. Então, se o PIB estava crescendo 3%, se a nossa dívida tivesse crescendo 3%, em relação ao PIB, a nossa dívida ficaria estável. Não é o que está acontecendo hoje, tá? A gente está aumentando a nossa dívida, inclusive os nossos juros, por conta disso também. Beleza? Outro ponto é que a gente está tendo déficit, tá? Além de aumentar a nossa dívida num patamar maior, a gente está tendo um déficit nas contas públicas. E aí, naturalmente, o desemprego está caindo? Sim, está caindo. Também por conta, né, da recuperação da pandemia, mas também tem um mérito aqui do governo, especificamente. Mas, novamente, quando a gente vê a gente vê uma política expansionista, naturalmente cria-se empregos com o valor, né, o dinheiro estatal, tá? Não, pode ser, não diretamente, né, mas pode ser, por exemplo, contratando uma empresa terceirizada para fazer alguma obra, por exemplo, tá? Então, naturalmente, realmente, a redução do desemprego acontece. Vamos lá continuar com o vídeo. Eles estão voltando a ter renda e trabalho dignos. Garantimos reajustes reais para o salário mínimo e aumentamos a faixa de isenção do imposto de renda para quem ganha até 2 salários. Só reforçando, tá, pessoal? Isenção do imposto de renda de 2 salários é basicamente R$ 2.800 por mês. Hoje, muito dificilmente, inclusive a gente consegue ver dados, né? Uma família acaba recebendo em torno ali de R$ 3.000 ao mês, né? Um pouquinho mais que isso, é a média do salário do brasileiro. Claro que eu sei que tem muitas pessoas que recebem menos que isso, mas em grandes capitais, por exemplo, R$ 3.000, infelizmente, não é nada, tá? R$ 3.000 você acaba nem conseguindo pagar o seu aluguel. Então, apesar de a isenção, entre aspas, garantir,
ao longo dos anos, né, inclusive no próprio governo Lula, essa isenção ela foi reduzindo ao longo do tempo, tá? E no governo Bolsonaro também não houve reajuste, né? Então no governo Dilma também, no governo Temer não teve reajuste ali para a isenção aumentar. Programas como Minha Casa Minha Vida e Farmácia Popular ganharam um novo impulso. E novos programas como o Pé de Meia, o Desenrola e o Acredita Até agora, nada chegaram para combater a evasão escolar, ajudar as pessoas a recuperarem o crédito e apoiar quem quer empreender. O combate a privilégios e sonegação nos permitiu melhorar as contas públicas. Se no passado recente a falta de justiça tributária manteve privilégios para os mais ricos, sem avanços na redistribuição de renda, agora arrecadamos de forma mais justa e eficiente. Cumprimos a lei e corrigimos distorções. Foi assim com a tributação de fundos em paraísos fiscais e fundos exclusivos dos super ricos. Sim, que foi a finalização dos offshores, tá? E fundos realmente exclusivos que não tinham uma tributação, hoje são tributados, realmente. Mas sabemos que persistem grandes desafios. Diante do cenário externo, com conflitos armados e guerras comerciais, precisamos cuidar ainda mais da nossa casa. É por isso que estamos adotando as medidas necessárias para proteger a nossa economia. Com isso, garantiremos estabilidade e eficiência. E asseguraremos que os avanços conquistados sejam protegidos e ampliados. Já devolvemos ao trabalhador e à trabalhadora o ganho real no salário mínimo. Esse direito, esquecido pelo governo anterior... Ó, pessoal, o ganho do salário mínimo, inclusive vou mostrar aqui para vocês, foi bem pequeno, tá? Então, apesar de ter algum ganho do salário mínimo acima, né, um ganho real, ou seja, acima da inflação, é um ganho muito pequeno, tá? Para realmente colocar ali como algo que trouxe muito benefício para a população. Então, eu acho que exagerou um pouco nessa parte. Retornou com o presidente Lula. E com as novas regras propostas, o salário mínimo continuará subindo acima da inflação, de forma sustentável e dentro da nova regra fiscal. Para garantir que as políticas públicas cheguem a quem realmente necessita, nós vamos aperfeiçoar os mecanismos de controle que foram desmontados no período anterior. Fraudes e distorções atrasam o atendimento a quem mais precisa. Para as aposentadorias militares, nós vamos promover mais igualdade, com a instituição de uma idade mínima para a reserva e a limitação de transferência de pensões, além de outros ajustes. São mudanças justas e necessárias. Isso é bom. Para atender as famílias que mais precisam, o abono salarial será assegurado a quem ganha até R$ 2.640. Esse valor será corrigido pela inflação nos próximos anos e se tornará permanente quando corresponder a um salário mínimo e meio. As medidas também combatem privilégios incompatíveis com o princípio da igualdade. Vamos corrigir excessos e garantir que todos os agentes públicos estejam sujeitos ao teto constitucional. Juntos, com o Supremo Tribunal Federal e o Congresso Nacional, aprimoramos as regras do orçamento. O montante global das emendas parlamentares crescerá abaixo do limite das regras fiscais. Além disso, 50% das emendas das comissões do Congresso passarão a ir obrigatoriamente para a saúde pública, reforçando o SUS. Essas medidas que mencionei vão gerar uma economia de 70 bilhões de reais nos próximos 2 anos e consolidam o compromisso deste governo com a sustentabilidade fiscal do país. Para garantir os resultados que esperamos... Bom, então 70 bilhões justamente vem dessas propostas que ele comentou agora. Porém, uma coisa que acaba incomodando o mercado é que o Haddad, normalmente, quando ele fala uma situação, acaba essa situação não acontecendo da forma que ele imagina, tá? Como foi ali a arrecadação, inclusive que eles falaram que iria aumentar bastante. Inclusive aumentou, tá? Desde o começo do governo Lula, realmente aumentou a arrecadação em torno de 10% em valores reais, tá? E realmente aconteceu. Porém, depois disso, houve uma estagnação. Então... apesar do Haddad apresentar aqui o motivo e como que ele irá economizar esses recursos, na prática, muitas vezes, acontece um valor bem menor. Em caso de déficit primário, ficará proibida a criação, ampliação ou prorrogação de benefícios tributários. Combater a inflação, reduzir o custo da dívida pública e ter juros mais baixos
é parte central do nosso olhar humanista sobre a economia. O Brasil de hoje não é mais o Brasil que fechava os olhos para as desigualdades e para as dificuldades da nossa gente. Quem ganha mais deve contribuir mais, permitindo que possamos investir em áreas que transformam a vida das pessoas. Reafirmamos, portanto, nosso compromisso com as famílias brasileiras, proteger o emprego, aumentar o poder de compra e assegurar o crescimento sustentável da economia. Exatamente por isso, anunciamos hoje também a maior reforma da renda de nossa história, honrando os compromissos assumidos pelo presidente Lula. Com a aprovação da reforma da renda, uma parte importante da classe média, que ganha até R$5 mil por mês, não pagará mais imposto de renda. É o Brasil justo, com menos imposto e mais dinheiro no bolso para investir no seu pequeno negócio, impulsionar o comércio do seu bairro e ajudar a sua cidade a crescer. Essa é a proposta que eles querem implementar. Essa proposta, pessoal, ela tem um gasto mais ou menos de 35 a 40 bilhões para as contas públicas, tá? Então vamos lá, qual que é a resposta para que a arque com esses gastos ali do imposto de renda para pessoas de até R$5 mil, né, que ganham até R$5 mil. A medida não trará impacto fiscal, ou seja, não aumentará os gastos do governo, porque quem tem renda superior a R$50 mil por mês pagará um pouco mais. Tudo sem excessos e respeitando padrões internacionais consagrados. Perfeito. Então, quem ganha R$50 mil para mais, né? Quem ganha mais de R$50 mil arcaria com esses gastos de 35 a 40 bilhões, tá? Não falou qual que é a taxa especificamente e valores e padrões internacionais consagrados. Isso vai depender do país, tá? Mas normalmente o imposto de renda, até para eu explicar para vocês, o imposto de renda normalmente nos países, no mundo, é muito maior do que no Brasil, tá, pessoal? Por incrível que pareça. A grande diferença aqui no Brasil é porque a gente tem um imposto muito alto no consumo, tá? Então, só para vocês terem uma ideia, o valor médio ali de imposto sobre consumo lá nos Estados Unidos é em torno de 5%, tá? É realmente um valor bem menor. Aqui no Brasil passa dos 27%. Então, é mais de 5 vezes maior do que o imposto de consumo lá nos Estados Unidos. Só que quando a gente vai falar sobre imposto de renda, nos Estados Unidos pode chegar até 40% de imposto de renda. Tá? Aqui no Brasil chega até 27,5%. Só que, claro, esse degrau está muito ali perto da base. Então, basicamente, quase todo mundo paga 27,5%. Quem ganha R$5 mil, por exemplo, que ele comentou, já paga 27,5% ali de imposto de renda. Então, Então, isso é muito preocupante. Então, o imposto do consumo ele vai ficar basicamente igual. Eu acredito que ele esteja falando sobre esses conceitos, o imposto de renda pode chegar até 40%, muito provavelmente, tá? Para quem ganha acima de R$50 mil. Porém, uma coisa que é muito importante, pessoal, infelizmente, tá? Governos expansionistas, o que acontece? Eles não param de aumentar impostos, tá? Então, sempre cria-se novos impostos. Se você acha justo ou injusto essa situação, claro que é uma questão de opinião, né, com certeza, mas normalmente isso não tem fim, tá? Porque justamente houve já uma arrecadação muito maior, sim, só que o que acontece? Os gastos públicos também aumentam numa proporção muitas vezes parecida, e aí a situação de déficit que a gente acontece, né, o déficit que é o gasto maior do que a arrecadação, se repete, e aí novamente cria-se um novo imposto em alguma outra situação. Naturalmente, algo um pouco mais populista, né? Então, ele vai tributar pessoas que têm uma remuneração um pouco maior ou investimentos um pouco maior, né? O Haddad comentou lá, principalmente de quem tinha mais de R$1 milhão de patrimônio, tem um aumento de impostos aqui agora na renda, né? A quem ganha mais de R$50 mil por mês. Então, isso pode, claro, trazer um benefício no curto prazo, porém, no longo prazo ou no médio prazo, isso tende a só aumentar mais impostos para a população no geral e acaba não resolvendo o problema, principalmente para pessoas e famílias que têm uma remuneração um pouco mais baixa, tá? Que é justamente o consumo, pessoal. Pensa, hoje a gente paga em torno ali de 30% de imposto sobre o consumo. Então, 30% do que uma família de baixa renda paga e gasta é para arcar imposto, né? Então, na prática, hoje, uma pessoa que tem uma renda baixa paga, na verdade, proporcionalmente um imposto maior do que uma família mais rica. Então, eu vejo que seria mais eficiente
a gente começar a prestar um pouco mais atenção nesse imposto sobre o consumo. E, claro, aí sim pode ir seguir o padrão internacional que o Haddad está comentando aqui. Você sabe, essa medida, combinada à histórica reforma tributária, fará com que grande parte do povo brasileiro não pague nem imposto de renda, nem imposto sobre produtos da cesta básica, inclusive a carne, corrigindo grande parte da inaceitável injustiça tributária que aprofundava a desigualdade social em nosso país. Queridos brasileiros e brasileiras, as decisões que tomamos a partir de hoje exigem coragem, mas sabemos que são as escolhas certas, porque garantirão um Brasil mais forte, mais justo e equilibrado amanhã. Tenho fé de que seguiremos construindo um país onde todos possam prosperar pela força de seu empenho e trabalho. Saibam que o governo do presidente Lula é parceiro de cada família brasileira nessa caminhada. Com um governo eficiente, estamos construindo um Brasil mais forte e mais justo. Muito obrigado. Bom, pessoal, resumindo, tá? Minha opinião sobre o arcabouço fiscal. Basicamente foi uma lista de desejos que o Haddad comentou, tá? Ele não falou exatamente como que faria. Comentou sobre como que ele poderia fazer cortes, né? Foi a questão dos benefícios, por exemplo, dos militares. Porém, eu acho que, por exemplo, se ele quisesse realmente cortar benefícios, além dos militares, eu cortaria também alguns benefícios de políticos, tá? Principalmente aqueles auxílios, né? Auxílio moradia, auxílio terno, auxílio 14º salário. Esse tipo de situação também poderia ter cortado, tá? Então, apesar de ser algo relativamente bom nessa parte do corte, eu acho que também dá para ser ampliado. Em relação à amplitude, o valor, né, desse corte de 70 bilhões, eu também gostaria de saber um pouquinho mais a fundo como que ele calculou esse número, tá? Porque, infelizmente, na última vez que ele emitiu algum arcabouço fiscal informando os dados, principalmente da remuneração e por exemplo, do crescimento do PIB e também da redução da nossa dívida, foi muito acima do que a gente tem hoje, tá? Inclusive é amplamente divulgado no Instagram. Inclusive eu vou até colocar aqui uma imagem para vocês o que se esperava, né, de crescimento, de vários indicadores e o que a gente tem hoje. Então, para vocês também terem uma ideia, justamente que esses dados normalmente são divulgados e são informados, é como se fosse uma empresa falando dela mesma. Ela vai querer vender o próprio peixe, tá, pessoal? Então, por isso que tomem bastante cuidado nessas divulgações. Lembrando, tá? Aqui é a minha opinião como economista. Eu analiso principalmente o ministro da Fazenda, tá? Não estou analisando o governo em si, estou analisando o ministro da Fazenda e quais foram as medidas que ele está tomando agora, a partir de agora. Então, na minha visão, o mercado ele se estressou muito. Inclusive, até vou mostrar aqui para vocês o Tesouro, que é basicamente a nossa curva de juros, né? Para vocês visualizarem como que o mercado está reagindo em relação a isso. Mas, assim, o preço do dólar aumentando já dá uma noção do que está acontecendo. Bom, como vocês podem ver, pessoal, o mercado acabou não gostando muito, tá? IPCA mais 7,02. Se a gente pegar aqui nos últimos 90 dias, aqui a gente está batendo a máxima. Não sei quanto tempo que a gente não tem essa taxa, tá? Ó, a última vez que a gente bateu 7%, foi lá na época da Dilma, tá bom, pessoal? Quase 10 anos atrás. Então, realmente, o mercado não está feliz com essas informações. O arcabouço fiscal não é tão realista assim. A gente precisaria ter mais dados de como a gente consegue reduzir os gastos, principalmente cortando os benefícios e privilégios de políticos e também pode ser dos militares. Mas, claro, a gente precisa ter um nível de atenção um pouquinho maior, tá? E essa isenção dos 5 mil reais com a tributação de quem recebe acima de 50 mil reais é muito perigoso, tá? Bem perigoso mesmo, porque existe um fator que é a inflação, pessoal. Ao longo do tempo, quem recebe 50 mil reais acaba não sendo um valor de rico, tá? Vai ser um valor, na verdade, que vai ser de padrão. Vamos supor, há 20 anos atrás, quem recebia 5 mil reais era uma pessoa considerada de alto padrão, né? Uma classe B, classe A. Hoje não é mais, hoje é inclusive até quase classe C ou classe baixa, tá? Então, por isso tomar bastante cuidado. E a inflação é um imposto escondido. Então,
a inflação sendo de 5, 6, 7, 10%, é basicamente aumentando esse imposto, tá? Então, essa tributação, principalmente sobre o imposto de renda, é muito perigoso. A gente tem que tomar bastante cuidado. Eu vejo como eficiente, se a gente for aumentar a tributação de imposto de renda, a gente tem que reduzir impostos sobre o consumo, e não só da cesta básica, de um conceito geral, tá bom, pessoal? E tem que reduzir a máquina pública. Não estou falando para tirar dinheiro da saúde, de infraestrutura, mas justamente a gente precisa apresentar superávit, a gente precisa arrecadar mais do que gasta, porque senão é uma relação que é insustentável, tá bom? E isso vai gerar cada vez mais inflação, dólar disparando, juros disparando, então é um efeito dominó, tá bom? Pessoal, tomara que tenham gostado desse vídeo, é um vídeo realmente um pouquinho diferente do que eu faço aqui do canal. Por favor, deixe que comentar a sua opinião, pode discordar de mim, não tem problema. A ideia desse vídeo é contribuir também para o público, tá? Vocês entenderem qual é o meu posicionamento como economista para o arcabouço fiscal e se realmente será eficiente para o futuro. Pessoal, por favor, deixe um gostei, se inscreva aqui no canal e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!